Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E aí, galera, como que vocês estão? Vamos bater um papo aqui? Nossa, quanto tempo e quantas coisas estão acontecendo, né, cara? Até guerras aí estão rolando. E agora é de tudo, né, que tá acontecendo. Assim, se a gente for atualizar papo do que tá acontecendo aí, não dá. A gente não consegue fazer isso num episódio, nem dois. E vou ser sincero, talvez nem uns 10 episódios, porque é muita coisa ao mesmo tempo, em diversas áreas, né? E, sei lá, conversando com uma pessoa, falando, né, a respeito aqui do projeto, do podcast, que, te acompanho desde quando você fez o primeiro lá, mais de 5, sei lá quantos anos atrás, e a gente teve todo esse hiato, né, essa parada aí, né, porque outros projetos foram rolando, e já expliquei muito, né, o porquê que eu tive pausas aqui, né, e a história é o seguinte: mormonismo bem resolvido para mim. Já falei muito aqui que hoje em dia eu nem me lembro, né, às vezes do mormonismo, só se alguém às vezes manda ou passa pela cabeça depois de alguns dias, existiu mesmo mormonismo, eu passei por ele. Mas a vida roda, né, gira. E tá de boa, tá tranquilo, né, assim, quanto a isso. E existe, né, acho que eu sou a prova viva de alguns estágios que acontecem, né. Se a gente for parar para pensar, mesmo que é o que eu quero falar aqui hoje, eu quero comentar sobre esses estágios, né, por isso que me veio à mente. Estava assistindo um vídeo da minha amiga Vânia, né, a Vânia também é uma querida, né, que desde quando a gente começou o projeto aqui, ela também via e veio participar, né, depois batemos muito papo, né, nos bastidores aí a gente conversava muito, né, tanto é que eu lembro que eu mandei uma mensagem, pô, vamos lá comigo no podcast, lógico, tal, e ela também já falou sobre a gente, e nos tornamos amigos, né, e isso é uma coisa legal, entre outras pessoas que fazem conteúdos aqui, que nos tornamos amigos também. Muita coisa mudou, dentro dos estágios da saída do harmonismo, tudo isso está inserido dentro. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu tentar explicar nesse tempinho aqui que a gente vai ter nesse episódio. Por quê? Se você está saindo do mormonismo, existem estágios que você vai passar. Só que cada um é cada um. Talvez os estágios menores, né, ou mais curtos, né, entre um e outro, ou você às vezes pula um porque você tem uma maneira de digerir tudo isso, né? Então é interessante a gente falar a respeito, porque assim, eu ouvi sobre as histórias da igreja ali, fora do que é ensinado nos canais oficiais, e de algum jeito ou de outro ali quero me libertar. A partir daí, desse querer sair, ou querer estar fora, ou querer não estar inserido, a partir daí você começa estágios. Se realmente você for para frente com essa decisão, tem estágios a serem percorridos, né? A gente tem aquele lance, né, da negação, tal, aquela coisa toda ali, da aceitação. Mas se a gente for ver, o estágio é o seguinte: existe um período. Agora os estágios vão ser classificados por mim, pelo que eu acho, tá? Não é uma regra e não existe nada oficial sobre estágios ao sair de uma religião ou de um mormonismo ou algo assim. Mas o que eu vou falar? Para mim, tá? O primeiro estágio é a maturação. É aquele famoso, vou pensar sobre isso muito agora. É aquela coisa assim, vamos amadurecer a ideia. É a maturação. Porque a partir do momento que você sai, vem um monte de coisa junto, né? Porque assim, se a gente for classificar como, nossa, vem a negação primeiro, depois a aceitação, a negação, não pode ser verdade, não pode ser. Não, você tem a maturação que está tudo dentro disso aí, né? Que é a maturação? É você pegar essas informações e começar a colocar dentro da sua vida e da sua mente que, olha, eu seguia, mas eu tenho que aceitar que não é bem assim. E esse aceitar que não é bem assim é um processo, né? Não é só falar, né? Não é só pensar, não é bem assim, não. É um processo de, poxa, porque assim, dá aquele sentimento muitas vezes, cair do cavalo. Sabe aquela expressão, cair do cavalo?
Quer dizer o quê? Porque tem gente, às vezes nem importa mais o tempo. Eu até achava que isso aí era um agravante, mas hoje em dia eu não acho mais. O tempo que você passou dentro da igreja, por exemplo, fiquei dentro da igreja mórmon por 40 anos. Fiquei dentro da igreja mórmon por 30, 20. Fiquei dentro da igreja mórmon por 1 ano, 6 meses. Às vezes, o cair do cavalo das informações, porque, um exemplo, a pessoa que passou pouco tempo, uns 6 meses lá, mas ainda assim, e olha que eu já ouvi, esse projeto aqui do podcast Mormova me trouxe muitas informações e muitas percepções de outras pessoas. E eu passei 40 anos, mas tem gente que passou 6 meses. E mesmo assim, passou muita coisa lá dentro. A ponto de, quando descobre algumas outras informações fora dos canais oficiais, você tem aquele sentimento assim, cair do cavalo mesmo. Porque eu acreditei nisso e aparenta não ser. Aí você vai digerir as informações até se confirmar. Então, a partir do momento da queda do cavalo, vamos falar assim, né? Você tem esse período que eu estou chamando de maturação. E essa maturação vai longe. Não tem um tempo específico. Porque tem gente, assim, pessoas que saíram, às vezes, mais de anos e estão na maturação. Porque você vem aquela mistura de tristeza, de decepção, de raiva, né? Porque assim, caramba, por que me falaram com tanta convicção que era verdade e eu descobri outras formas e outras maneiras de se pesquisar e descobrir que não é. Então, essa maturação, esse pensar sobre, vai longe, tá? Então, se você está nesse período ou iniciando ele, só pense uma coisa. Depois da maturação, eu já vou pular muita coisa, porque a maturação tem muita coisa dentro. Aí vai para a libertação, tá? Por que eu estou falando que a maturação vai longe, às vezes, para muita gente? Porque ali tem estágiozinhos lá dentro, mas é isso. É a decepção, a raiva, as pessoas às vezes contra você porque você decidindo sair, falam mal de você, e você fica, entre aspas, mal visto por aquelas pessoas que você convivia lá dentro. Isso são estágios, só que você vai passar. Eu comecei esse episódio falando que eu sou a prova viva que tem saída boa para isso. Eu passei por esse estágio da maturação e durou um tempão. E este projeto Mormon Uma Ova, falar a respeito disso para as pessoas, me ajudou nessa maturação. Então, por isso que eu falo, quer falar com um amigo, quer falar com não sei quem, comenta a respeito da sua decisão e das suas pesquisas, do que você está encontrando. Isso vai ajudar. Não tenho ninguém para falar, comenta aqui. Vamos fazer o seguinte, todo mundo que está me ouvindo aqui no YouTube, se você comentar que o que você quiser, deságua, deixa sair, né, o que está preso aí, e eu não tenho ninguém para falar sobre o que eu estou pesquisando, sobre o que eu estou sentindo, e eu vou ler esses comentários no próximo episódio. Pode ser? Eu vou fazer isso, eu me comprometo com vocês, porque aí você vai ter alguém para conversar, tá? E eu acho isso uma coisa fantástica nós estarmos juntos aqui, porque precisa, né? Então, porque esse tempo de maturação é grande. Porque a partir do momento que você encaixar todas essas coisas dentro da maturação, vem a libertação. E ela acontece de uma forma que, para mim, né, eu posso utilizar o meu exemplo como isso. Hoje em dia, às vezes eu passo dias sem lembrar do mormonismo. Às vezes um ou outro do convívio antigo, ou que ainda tem alguma ligação, manda uma notícia no WhatsApp. Aí, nossa, é a igreja, nossa, é mesmo, é a igreja. Porque às vezes eu estava até esquecendo. Vamos combinar entre nós? O estágio da maturação, você pode estar em qualquer etapa aqui dentro. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Deixa aqui nos comentários, quero voltar a falar com vocês. E eu vou ler sim tudo que você comentar nesse episódio que você está ouvindo aqui agora. Combinado? Comenta, fala, critica. Vamos conversar junto, lógico, dentro de respeitos mútuos ali, tá? Então, vamos lá. Se você está em maturação, você vai chegar na libertação, tá? Vamos falar mais sobre isso também. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.